nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava próximo ao dia dele ser crucificado. Quando de repente Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos em um grupo e fala: vamos orar para que não venha entrar em tentação. E depois Jesus, ele sabe mais um pouquinho e ele separa os seus 3 discípulos mais queridos. E um dos principais deles era Pedro, era João, era Tiago. Então Jesus, ele chama a atenção deles e fala: orem comigo, orem para que vocês não venham entrar em tentação. Então Jesus, ele vai e sobe mais um pouco para ter um particular com Deus. E ele estava em grande agonia, com uma angústia muito forte, a ponto de o seu suor virar suor de sangue. E quando Jesus, ele volta depois de 1 hora, ele vê os seus discípulos dormindo. Oh, aleluia, Jesus. E Jesus, ele acorda eles e diz: vocês não podem velar comigo 1 hora? 1 hora vocês não podem orar comigo 1 hora? Orem, orem. Não é para mim, é para você. Para que você não venha entrar em tentação. Ore comigo, para que vocês não venham cair em tentação. E Jesus, ele sai mais 1 hora e fica orando e pedindo a Deus para que venha se apartar o cálice da dor, da rejeição, segundo a vontade de Deus. E Deus disse não. Até o nosso Senhor Jesus, Deus, recebeu um não do Pai. Você não é melhor do que Jesus. Às vezes você vai querer tanto algo e Deus vai dizer para você também não. Você não é melhor do que o filho dele, você não é melhor do que Jesus. Então respeite o não de Deus e prossiga na sua caminhada. Depois dessa conversa, Jesus, ele vai outra vez e vai ver os seus discípulos dormindo. E agora Jesus, ele reclama, ele fala: vocês não estão entendendo. Vocês não podem velar comigo 1 hora, para que vocês não venham entrar em tentação. Pedro escutou. Tiago escutou. João escutou. Você sabe por quê, irmãos? A conexão com Deus, a conexão com o Pai, é que vai te fortificar quando o tempo ruim chegar. A força de Deus sobre você é que vai te sustentar para você não cometer erro na sua caminhada. E quando a depressão chegar, você vai saber que você não vai estar só. Quando o ataque de ansiedade bater na porta, você vai saber que você não está só, que você tem alguém zelando por você e cuidando de você. Mas quando você não ora, você é como um homem que construiu a sua casa sobre areia. Que construindo a sua casa sobre areia, veio o vento, veio a tempestade. E grande foi a sua ruína, não conseguindo permanecer em pé. A casa caiu na sua própria desgraça. A casa caiu em sua própria destruição. A casa caiu por falta de vigilância. A casa caiu porque não orou, não velou com Jesus 1 hora. Você vela com o celular na mão, tendo conversas que não agradam ao Senhor, conversas ilícitas. Quando você deixa de repreender o pecado, quando você não aparta uma mulher errônea diante de você,
Quando você não aparta aquele homem errôneo diante de você que quer te fazer você cair, que quer fazer você se distanciar do altar de Deus. Se tivesse orado, velado com Jesus mais 1 hora, não teria caído. Se orasse, se dedicasse a Deus e não às suas próprias vontades carnais, tinha permanecido de pé. Então a pergunta que eu te faço: não pode velar 1 hora com Jesus? 1 hora você maratona todas as séries. Passa noites em claro, conversando com pessoas que não vão te edificar em sua fé. Vendo pornografia, fofocando, tendo conversas que não agradam a Deus, fumando, bebendo, e você não pode velar 1 hora com Jesus? Querendo caçar um meio de destruir e afastar um irmão da igreja, e você não pode velar 1 hora com Jesus? Que Deus que você está servindo? É por isso que cai em tentação.